Olá pessoal, meu nome é Simone do Silo Atelier e hoje vamos aprender a fazer essa bolsinha multiuso box. Ela é muito funcional, você pode colocar carregador de celular, fone de ouvido para deixar dentro da bolsa cartão, dinheiro, moedas, batons, espelho, absorvente, pequenos itens que ficam espalhados dentro da bolsa, então ele é um organizador muito bom. Então venha comigo e vamos aprender a fazer. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o molde. Ele é facinho de fazer, eu uso papel cartão normalmente. Então, vocês vão pegar a medida aqui de 19 centímetros, 2 centímetros aqui, 5, 9, 5, 5 centímetros, 5, 9, 5 novamente e 2. O detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é para quem vai utilizar tecido que tem direção, por exemplo, esse aqui. As borboletas estão todas viradas aqui para um lado só. Então, se eu utilizar o molde inteiro, uma borboleta vai ficar para baixo, né? Uma vai ficar na direção certinha, a outra de cabeça para baixo. Então, para isso, a gente vai ter que dividir. Então, a gente vai ter que utilizar o molde com um lado só. Aqui a gente vai se orientar por esses 2 centímetros, que é o lado do zíper, você vai pegar a direção certa e vai riscar. Aqui embaixo, a gente vai deixar 5 milímetros, que é para não perder o tecido na hora da costura, que se a gente costura aqui, a gente acaba perdendo esse tecido de cima. Então, você já deixa aqui 5 milímetros para costura, para união desses tecidos. Então, a gente vai precisar de 2. Aqui também é a mesma coisa, você seguia pelos 2 centímetros e traço o risco deixando também aqui 5 milímetros, tá? Eu vou cortar e vou unir, mas eu vou mostrar pra vocês aqui na máquina. Então, aqui eu já coloquei na posição aqui pra costurar. Na verdade, eu queria mostrar pra vocês, uma borboleta vai ficar pra cima e outra borboleta pra baixo. E aqui eu deixei, nessas laterais aqui, um pouquinho, né, sobrando, pra costurar a manta depois. Então, eu vou colocar direito com direito e vou costurar, apenas isso. O que a gente vai precisar de material? Tecido principal, manta. Aqui eu fixei, passei a costura de segurança do tecido na manta. Se você quiser fazer um quilt, você pode. A gente vai precisar do forro, na medida do molde. 2 pedacinhos de tecido, aqui eu peguei o tecido que sobrou aqui, 2 pedacinhos, pra gente fazer os puxadores, um zíper de 27 centímetros, um cursor. E também viés pro acabamento interno, basicamente isso. E o que eu quero que vocês prestem atenção, que eu gosto de deixar esse aqui um pouquinho maior, é pra conferir no molde. A gente vai pegar aqui a metade do molde e colocar ele na costura, essa costura central aqui. A gente vai colocar, e aqui vocês vão perceber que o meu ficou um pouquinho maior. Então, é preciso a gente fazer esse ajuste, se o caso seu, se você gostar também de fazer ele um pouquinho maior, fazer esse ajuste. Porque senão, na hora de colocar o forro, vai dar problema. O forro vai ficar menor, né, do que a peça aqui principal, desse pedaço principal. E aí, não vai dar certo. Então, eu vou fazer esse refilamento aqui e a gente volta pra costurar. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o zíper com os dentinhos pra cima e vai colocar no lado direito do tecido. Então, você coloca aqui direito do zíper com direito do tecido. Vai pegar o forro. Se o forro tiver lado direito, você vai pegar o lado direito e colocar aqui por cima do zíper. E vai passar uma costurinha. Eu esqueci de falar pra vocês que o forro, eu sempre corto também um pouquinho maior. Pra na hora de fazer um acabamento, na hora de costurar ele todo aqui, depois que a gente pregar o zíper, fica melhor. Tá? Então, aqui agora a gente vai rebater a costura.
passou a costura de segurança, agora a gente vai destacar um pedaço do zíper, vai trazer ele pro outro lado, então, um dentinho aqui, a gente vai virar ele e colocar pra baixo. Vai pegar o forro, trazê-lo pra cá. Eu não troco o calcador, eu uso o calcador normal mesmo. Zíper. Então, desvirou. A gente vai passar a costurinha de segurança aqui também. Segurança não, né? Costurinha rebater o zíper. De segurança é mais daqui a pouquinho. Ok, então é isso. E agora, a gente vai passar a costurinha de segurança por toda a volta aqui. Por isso que eu gosto de deixar ele um pouquinho maior, porque facilita na hora de passar essa costura aqui. E depois eu só refilo também, que fica mais certeiro. Prontinho. Agora eu vou cortar os excessos e aí eu volto. Bom, já refilei tudo, tá pregadinho, a gente vai colocar o cursor do zíper agora. Então, eu tenho aqui, cadê o cursor? Tem o cursor, a gente vai passar uma vez, na verdade, eu tenho um funcionário aqui, lindo, maravilhoso, este garfo, que ele vai me ajudar. Sei que tem várias técnicas para colocar, mas eu uso este funcionário, ele me serve muito bem. Você vai fazer me passar vergonha agora. E a gente passa e coloca de novo. E deixa ele no meio. Então, a gente passou o cursor e deixou ele bem no meiozinho aqui. Agora, a gente vai fazer os pedacinhos aqui dos puxadores, né? Então, a gente vai fazer aqui como se fosse um viés. Dobrar no meio. Fazer essa dobradura aqui. E passar a costura. Vou colocar um granfinho aqui, que eu vou costurar os dois juntos. Então, vamos pegar o corpo, vamos virar pro lado avesso. E já podemos cortar esse excesso do zíper. Bom, que você já faz aqui, já deixa ele certinho. Cortar. Excesso do zíper. E vamos colocar os puxadores de uma vez para não ter erro de esquecer. Pegou eles ao meio. E vamos colocar. Eu vou virar que eu gosto de colocar ele aqui, bem no meiozinho aqui do cursor. Do zíper, aliás, né? Cursor não, do zíper. Então, colocou ele no meio, costurou. Já tá
prontinho. E a gente já pode começar agora a fechar a peça. Tá vendo como é rapidinho? Então, a gente já vai fazer essa primeira costura aqui, nessa primeira lateral. Vou fazer do lado de cá. Aqui eu consigo. Fechei um lado e vou fechar o outro. Pode reforçar bem essa costura aqui, tá? Então, a gente já vai começar a fazer o acabamento dessa parte aqui. Então, você ajeita tudo, se sobrar alguma coisa. Aqui nas laterais também, né? Pode acontecer de ainda sobrar. Você vai e acerta, não tem problema. Vamos fazer o acabamento. Primeiro acabamento, a gente vai pegar o viés, vai cortar aqui um pedacinho. Você já corta dois para um lado e para o outro. Eu vou no olhômetro aqui. Como eu falei, no total a gente deve gastar uns 70, 80 centímetros. Eu costumo fazer essa dobrinha, pegar o lado, esse aqui, embora eu acho que esse lado aqui é um pouquinho menor do que esse, então eu pego sempre o lado menor. Vou dobrar um pedacinho, colocar aqui, dobro o outro pedaço, e aí eu costuro bem rente a dobrinha. Vou virar. E aqui rebato. Se sobrar aqui, você pode cortar essas pontinhas pra não ficar sobrando. Virou e costurou. Aqui você pode ter o auxílio aqui desse costurador, que ele te ajuda bastante. Tem gente que usa agulhão, né? Também. Ou qualquer coisa pontiaguda. Então, tá aí o primeiro acabamento. De novo. Esse primeiro acabamento já tá pronto. O que a gente vai fazer agora é fechar todas as laterais. Então, eu fecho uma por uma, né? Você pega essa abertura e passa a costura. Então, você vai fazer isso com as 4 laterais. Finalizado, né, o fechamento, a gente vai abrir para conferir se tá tudo costurado direitinho. Então, praticamente, ela já está pronta. Aqui você confere direitinho, se não tá, deixou de costurar. Aqui, tá vendo? Que aqui eu vou ter que aprofundar um pouco mais, que aqui tá sobrando. Acho que eu vou fazer isso em todas aqui, ó. Vou ter que colocar a costura um pouco mais pra dentro. Esse aqui tá certinho. Então, essa conferência é muito importante pra depois você não colocar o viés e desdobrar, né? Revirar, virar ou revirar, não sei. E ter esse problema. Então, eu vou entrar com a costura em todas elas novamente. Depois, a gente faz o acabamento final. Descobri que minha linha acabou. Então, acabei de fazer essa segunda costura.
Conferir aqui se deu certinho. Agora tá tudo certinho. A gente confere bem. Certinho. Então, agora a gente já pode fazer o acabamento final. Mas ela já tá praticamente pronta. Vamos lá fechar. Então, o procedimento aqui é o mesmo. A gente vai pegar o viés. Pegar o viés. Eu vou medir aqui mais ou menos. Tanto que eu quero, um pouquinho que sobra. Vou pegar, já cortar aqui 4, mais 3, né? 3 vezes. 3. Então, vou pegar o lado aqui que eu achar menor. Dobrar. Colocar aqui. O procedimento é o mesmo que a gente fez aqui no anterior. Esse aqui até ficou grande. Esquininha com esquininha. Costurou. Então, vou fazer isso, repetir nas outras 3 laterais. Aí, eu volto aqui pra gente ver ela prontinha. Uma dica que eu quero dar pra vocês é porque como a gente entrou com a costura um pouquinho aqui pra dentro, pode ser que essa parte aqui entre a costura e o finalzinho fique muito grande. Então, você refila, porque na hora de colocar o viés, ele pode aparecer as costuras, né? Porque tá muito grande. Então, você faz esse acabamento aqui, que aí dá certinho. E vai ficar tudo escondidinho. Então, tá finalizada. Agora, eu vou só fazer tirar essas pontinhas de linha que ficaram. E aí, eu gosto também, depois de tirar com a tesoura, os maiores, eu gosto de passar um isqueiro. Vou terminar esse aqui. Sem cortar o tecido, né? Eu venho aqui, ó, rapidinho, faço esse acabamento aqui, que aí por dentro fica limpinho, valoriza muito o nosso trabalho. Você limpa direitinho. Vamos desvirar aqui. Muita linha, né, gente? Desvirando. Bom que o viés aqui, ele dá essa sustentação. Fica durinho, fica bonitinho. Esse é o jeito que vai ficar meio amassadinho mesmo. Tá prontinho a nossa bolsinha multiuso box. Lindinha, né?